Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Eu sou Nancy Pena, responsável pela Leia Livros, editora e livraria. A Leia Livros atua com transparência, oferecendo os serviços de consultoria, edição, impressão, livraria e divulgação, atendendo às necessidades dos autores que buscam um espaço para marcar presença no cenário literário. Escrever, publicar, ser lido, ser comentado e emocionar as pessoas é o desejo de todos os autores, e também o nosso. A atividade da editora é também transmitir orientação profissional que atenda às necessidades de seus clientes escritores. Hoje, tenho o prazer de compartilhar essa live com alguns dos nossos escritores e poetas. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa entrevista com Carlos, o poeta. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Carlos Alberto Carneiro Souza, Carlos Poeta, e é imensa satisfação estar participando da minha 5ª Bienal. Tem microfone aberto aí, durante... Carlos, então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre sua trajetória literária. Olha, eu sou profissional de educação e saúde. Nancy, estou ouvindo vozes... Tem que fechar o microfone aí, tu. Eu acho que é da outra sala, Carlos. Eu estou ouvindo a voz da Juliana da outra sala. Um pouco. Bom, eu sou autor, escritor, poeta, compositor e, às vezes, metido a cantor nas rodas de samba. E, como eu disse, é um prazer estar na minha 5ª Bienal, né? Dessa vez virtual, e com a excelência da Leia Livros, para apresentar o meu último trabalho, que é o Tributo ao Samba 2, Poesia de Bamba, uma homenagem a vários baluartes do samba brasileiro. E essa paixão pelo samba me vem através da minha amiga, professora de língua portuguesa, Daniele Ramos de Moraes, que é a prefaciadora dos meus 4 livros. Eu ia fazer um livro, não, Carlos, escreve sobre a tua maior paixão, que é o samba. E aí veio o 3º livro, Tributo aos Bambas do Samba, uma homenagem de palavra, e logo depois esse novo filho, que é o Tributo ao Samba 2, Poesia de Bamba, pela excelência da Leia Livros, de você, Nancy, Daniel Morato. Estou muito agradecido. Então, trajetória, né? A trajetória é a seguinte: em 2011, eu comecei a escrever. Eu tive um incentivo muito grande de pessoas como a professora, psicóloga e autora Dina Frutuoso. Eu tive incentivo da saudosa poeta e professora Heloísa Igreja. Eu tive incentivo do meu amigo, também autor e engenheiro, Paulo Roberto Vilela Dias, que ajudou meu Deus, agora perdi a palavra. Me ajudou financeiramente na produção dos livros, né? De alguma forma. E, a partir disso tudo, surgiu a vontade de ser compositor. Os caminhos foram se abrindo. Lancei o primeiro CD de samba de raiz, com parceiros como Nilo Mota, que é um musicista maravilhoso, compositor, João Feital, Marcinho Tocantins, dentre outros queridos amigos. E nós estamos aí, né, na estrada. Estamos na estrada. Sou reconhecido por algumas academias literárias e participei de várias antologias, tendo alguns prêmios de edição. E é isso. Tem alguns orgulhos, né? Um orgulho é ser artilheiro da cultura do Centro Literário do Museu do Forte de Copacabana e muito bem acolhido pelos professores e autores Antônio Pereira e Mara Joaquim. Tenho orgulho de ter homenageado Antônio Candeia Filho, Candeia, na Portela de Asas Abertas, diante de sua filha,
e diante do atual prefaciador desse meu quarto livro, Luiz Carlos Magalhães, antes diretor cultural da Portela, hoje atual presidente. Eu sou portelense de coração, a Portela é a escola mais antiga que tem no Carnaval, a que participou de todos os desfiles, a que tem o maior número de títulos, e que seu símbolo é a águia. Então, meus livros, minha trajetória seria esta aqui. Primeiro livro lançado, Poesia aos Meus. Segundo livro, Poesia aos Meus e aos Nossos. Terceiro livro, entrando, né, pelo samba, Tributo aos Bambas do Samba, uma homenagem de palavra. E esse quarto livro, que eu considero o mais bem elaborado de todos eles, com a minha ganhando experiência, né? Tributo ao Samba 2, Poesia de Bamba, com a excelência da Leia Livros. E o CD de Samba de Raiz. Agradeço muito a oportunidade que a Leia Livros e a Bienal me deu de participar dessa entrevista. Um forte axé a todos. Obrigada, Carlos. Obrigada pela sua participação, meu amigo. Eduardo, vamos falar um pouquinho de você agora. Conte para nós, por gentileza, Eduardo, sobre você e sobre sua trajetória literária. Boa tarde, Nancy. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Elza. Boa tarde, público. Essa é a minha primeira Bienal, mas a gente já está na estrada há um pouquinho tempo, né? Um pouquinho mais de tempo. Meu primeiro livro, eu sou professor, eu sou mestre em letras, sou doutorando em letras pela UEL, tenho algumas composições gravadas, tenho 8 peças de teatro escritas, 3 montadas, tenho alguns romances já escritos, tenho 3 romances publicados e 4 livros de poemas. Comecei em 83 com Caminhada, com 3 anos, junto com Rosa Queiroz, depois eu fiz em 84 Caminhada, aí parei um bom tempo de escrever, mas aí é uma longa história, não vamos ter tempo para isso. Fui escrever de novo em 2012, o UAU, tudo independente, esses 3 livros. Aí eu volto em 2019. Em 2018, eu participo do concurso da Leia Livros, com o romance O Solitário do 406, o segundo concurso da Leia Livros, esse livro aqui, né? E a gente vence o segundo concurso da Leia Livros. Em 2019, eu participo de novo do concurso da Leia Livros e, para minha grande surpresa, eu venço de novo com um som diferente. Esses 2 livros têm uma conotação mais cristã, são livros de formação cristã também. Ainda em 2019, eu lanço meu 4º livro de poemas, Sopro da Emoção, né, também pela Leia Livros, esses 3 livros. E agora em 2020, né, desculpa, o som diferente é o 2020, que é o livro que venceu o 3º concurso da Leia Livros. E este ano, em 2020, nós estamos participando de novo do concurso da Leia Livros, vamos esperar o resultado, ver o que acontece. Né, mas, assim, muito rapidamente, essa é a minha trajetória. E agora, sexta-feira, eu fiquei sabendo que eu estou em primeiro lugar num concurso promovido pelo Estado do Paraná agora. Estou classificado em primeiro lugar. O resultado final vai sair no dia 18, né? Que é com outro romance, o Apenas 3 Palavras, que é o romance agora de 2020. Então, basicamente, assim, muitas curtas linhas é isso, Nancy. Carlos, quero te fazer uma pergunta. Você escreve com total desenvoltura tanto prosa como poesia. Qual você mais gosta de escrever? Conta pra gente por quê. Olha, eu gosto de escrever os dois. É muito diferente escrever prosa de poesia, porque a prosa exige uma disciplina. Você tem que escrever todo dia, você tem que escrever sempre. Eu me imponho uma disciplina de escrever pelo menos 2 parágrafos por dia, né? Como eu não consigo escrever uma coisa só por vez, então eu preciso escrever pelo menos 2 parágrafos, 1 parágrafo, 2 parágrafos por dia.
A poesia não, a poesia você escreve alguma coisa hoje, às vezes a poesia já vem pronta, então ela já nasce pronta. Às vezes você escreve alguma coisa hoje, amanhã você pega esse mesmo texto, trabalha mais um pouco, daqui um mês você pega esse mesmo texto, trabalha mais um pouco, então você não tem essa disciplina de ficar em cima do verso. O verso te deixa mais solto. A prosa não. A prosa, se você deixar solto de alguma forma, você vai comprometer todo o andamento da escrita e vai ficar uma obra, você vai ficar anos a fim e talvez perca até o pique de escrever. Eu gosto de escrever os dois, né? Então, como todo dia, eu me impus uma disciplina que todo dia eu tenho que escrever os dois, então eu não vejo eu realmente não vejo dificuldade para escrever nenhum nem outro. Eu gosto muito dos dois, né? Apesar de ser uma proposta extremamente diferente. Pessoal meus colegas que estão aqui, que escrevem os dois, sabem bem do que eu estou falando. Mais uma pergunta, Eduardo. Você acha que a profundidade psicológica de um personagem deve ser mais importante do que a mera sucessão de ações na trama? Você concorda com isso? Não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu penso que o ideal é uma narrativa ter personagens complexos, né? Às vezes bem complexos, às vezes um pouco menos complexos, mas personagens relativamente complexos, e uma trama que acompanhe a complexidade desses personagens. Eu acho que uma coisa não descarta a outra, e uma coisa não é melhor do que a outra. Eu acho que as coisas se complementam e elas podem estar trabalhando exatamente em cima disso. Tá sem som, Nancy. Nancy, você está sem som. Obrigada, Carlos. Eu agradeço imensamente a sua colaboração. Obrigado, eu que agradeço. E estou na torcida aqui para você vença o 4º concurso novamente da Leia Livros, tá bom? Vamos ver o que acontece, né? Vamos esperar. Agora, final de dezembro, talvez até janeiro, né? A gente não sabe quantos se inscreveram. Eu espero que muita gente tenha se inscrito, né? Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Elza, vamos bater um papo, Elza? Olá, boa tarde, Nancy. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Elza, eu gostaria também que você falasse um pouco a respeito de você, para nós conhecermos melhor quem é a Jeana, né? E gostaria também da Elza, né? Conhecer um pouco mais da Elza e da trajetória sua como escritora, por favor. Bom, meu nome é Elza, né, Duarte, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas há 4 anos eu adotei Florianópolis, Santa Catarina, para morar, e sou assistente social, sou coaching também motivacional, palestrante, sou militante dos movimentos negros, e sou escritora, eu acho que desde pequenininha, na verdade, assim, porque desde que eu me conheço por gente, eu escrevo letras de música, poesia, histórias, romances, assim, mas eu nunca tive coragem, né, de publicar, de me mostrar. Então, o ano 2019, eu criei a coragem de botar minha cara à tapa, assim, né? Aí, eu escrevi esse primeiro livro, que é o Voo da Águia, né? Tem mais 3 que já estão prontos para serem publicados, mas o Voo da Águia, ele é um livro que ele conta basicamente a minha história, a história de uma mulher negra que sofreu racismo, que sofreu violência doméstica, que foi quase vítima de feminicídio, e eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade de falar sobre a minha vida. Eu sempre fui aquela que ouvia todo mundo, mas nunca tinha coragem de contar os meus problemas. Então, assim, eu sempre gostei de escrever, desde pequena, que eu me lembro de me escrevendo. No colégio eu era muito boa em redação também, eu escrevia bem, assim, muito bem em redação. Então, eu achei, assim, que por que não contar a minha história? Um tema que é tão polêmico, violência doméstica, feminicídio, racismo, essas coisas, fazendo o que eu gosto, que é escrevendo, né?
Então, só que eu levei 10 anos para poder criar essa coragem e contar essa história para as pessoas, porque, na verdade, a mulher que sofre violência doméstica, ela passa por aquele período de se sentir culpada, de tentar entender o que aconteceu e achar que ela é não a vítima, que ela é a culpada. Então, eu fiquei amadurecendo esse problema, assim, amadurecendo tudo isso há muito tempo, e em 2019 eu criei coragem de fazer, né? Só que, enfim, foram vários problemas, assim, eu não consegui, o ano passado, publicar esse livro. Aí, agora, em 2020, eu me enchi de coragem e sabia que ia ter, né, muita repercussão, muito comentário, assim, porque são temas polêmicos, mas eu achei que era hora de falar sobre isso, de trazer esse livro à tona para poder ajudar outras pessoas, porque eu, como assistente social, eu sentia que eu precisava falar sobre isso para poder ajudar outras pessoas, outras mulheres a contar sobre isso, a denunciar e a se empoderar sobre essas questões que são tão importantes como violência doméstica, racismo, enfim. Então eu criei essa coragem, mesmo com medo de me expor, que eu sabia que iria ter a repercussão, né? Mas, enfim, me senti preparada, me senti pronta e publiquei o Voo da Águia. Conheci a Leia Livros, né, através de conhecidos, e fiquei muito feliz porque adorei a capa, adorei tudo, assim, e é isso, assim, na verdade. Então eu sempre gostei de escrever, né, então essa era a forma de eu poder ajudar as pessoas. Elza, mostra mais a capa do seu livro, por gentileza. Isso. Eu gostei muito da capa, porque eu achei que ele, nossa, parece que a pessoa que fez a capa, né, e da Leia Livros, parece que ele conseguiu entrar na minha mente, assim, e trazer exatamente o que eu queria dizer, o que eu queria falar sobre a minha trajetória, sobre essa história, assim, né. E essa aqui é quase uma autobiografia, mas, na verdade, assim, eu não gosto de me rotular como um estilo de... Porque eu também escrevo poesia, eu também escrevo romance, então, assim, eu sou bem eclética nessas questões, assim. Quando pergunto qual é o meu estilo, eu fico um pouco confusa, porque eu também tenho livro de poesia para colocar, para publicar, eu também tenho romance, então é bem diverso, assim. Ok, muito obrigada, Elza. Desejo muito sucesso para você. Estamos aguardando o seu próximo livro. Tá bom, minha amiga? Com certeza, obrigada. E a minha primeira Bienal virtual, né? Mas minha primeira, e agradeço, então, por estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Luiz Amato. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todos. E boa tarde aos milhares de espectadores que estão aí vendo a gente agora. Beijão para todos, ó. Igual fazia o gordo. Luiz Amato, vamos lá, meu amigo. Vamos conhecer um pouco de você, vamos conhecer um pouco da sua trajetória literária. Conte tudo para nós, por favor. Legal. Você me conhece faz muito tempo e o público agora vai saber. Eu falo pelos cotovelos. Então, para evitar que eu atropele as palavras, eu fiz uma colinha. Vou falar baseado nessa colinha que eu fiz. Vocês vão ver meu olho subir e descer, mas não esquenta, não. É eu lendo a minha cola. Boa tarde a todos. Sou Luiz Amato, escritor paulista radicado nessa linda cidade de nome Curitiba. Sou autor de mais de 70 contos, nas mais variadas temáticas, e do livro A Grande Aventura. Esse livro traz uma história escrita de forma que o leitor sinta-se como se estivesse assistindo a um filme ou a uma série de TV. A história mostra um grupo de arqueólogos unidos à igreja em busca de pistas que ajudem a evitar o fim da civilização em nosso planeta. São 300 páginas de uma aventura, suspense, ficção científica, fantasia, enigmas, mistérios, escritas, você pode ter certeza que é para você se apaixonar.
A Grande Aventura é feita para leitores de 9 a 90 anos, ou mais de 90, 100, 120, se Deus quiser, até 150. Para finalizar, que eu não quero falar muito, como eu disse, que eu falo demais, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que estamos mesmo sós na vastidão do universo? Você pode ver a resposta no livro A Grande Aventura. Futuro best-seller e longa-metragem. Perfeito, Luiz, perfeito. Luiz, Eu, para complementar essa sua colinha aí, conta para nós, como é que surgiu A Grande Aventura? Você seguiu um roteiro ou a história foi fluindo à medida que você foi escrevendo? Está fluindo conforme eu escrevo. Eu não tenho um roteiro básico. Na verdade, eu imaginei o conceito do livro, que é... Eu pensei um dia, como é que a vida chegou no planeta Terra? E, a partir daí, eu imaginei início e fim do livro. Isso foi o básico. Depois disso, eu vou escrevendo. Então, de repente, eu falo assim, hoje eu vou escrever sobre os padres lá no Vaticano. Mas chega na hora, eu derivo para um outro lado, porque vem outra imagem na cabeça, vem outra imaginação, outra história que tem tudo a ver com o livro, e aí eu escrevo. Então, sem roteiro nenhum. É conforme vai fluindo mesmo. Perfeito. Tá bom, Luiz, muito obrigada pela sua participação, tá? E eu tenho certeza que A Grande Aventura será um grande sucesso. Também tenho muita mesmo. De novo, um beijão para todos. Valeu, tchau, tchau, tchau. Parabéns, Jana, é sua vez. Oi, Jeana. Boa tarde, minha amiga. Jeana, fale um pouco para nós sobre quem é Jeana, né? E sobre a sua trajetória literária. Teu microfone está fechado, amiga. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, né? Sou professora, pedagoga, psicopedagoga, trabalho com crianças e com a educação escolar, a minha vida entre a literatura e a educação. E por contar histórias nas escolas, eu comecei a escrever. Escrevo para os pequenos, escrevo para os grandes também. Né? É a minha paixão, assim, as histórias. Sou contadora de histórias, né? Então, assim, o meu mundo está no mundo da fantasia. E foi uma coisa muito incentivada pelos meus pais, pequena, e colocar isso nos livros. Eu tenho mais de 30 publicações e participações de livros. Eu também participo de colunas de jornais e revistas e escrevo alguns artigos acadêmicos também. Jana, você acha que os livros infantis têm a obrigação de levar uma mensagem para as crianças? Tem a obrigação de levar uma mensagem para as crianças? Olha, isso até é um tema bem polêmico, né, na literatura infantil, sobre questões assim de ter uma moral, né, sempre nos livros. Porque os livros antigamente, principalmente da literatura infantil, sempre tinham que terminar com uma moral, uma lição de moral. E às vezes é por isso que eles acabavam se afastando dos livros, né? Porque sempre tinha que ser aquela história muito, muito quadradinha, né? Fechadinha. E não, a literatura tem que ser uma coisa, tem que ser histórias para se emocionar, para chorar, para se divertir, para achar engraçado, para a gente se identificar. Nem sempre aquela história tem que ter uma moral, tem que ter assim, não, eu vou ensinar isso com aquela história. A literatura, a gente pode simplesmente ler pelo ato assim de aproveitar aquela história, né? Da gente gostar de ler. E eu acho que isso às vezes falta ainda na literatura infantil de hoje. Os meus livros, assim, eu tento também buscar muito divertimento, também da criança de explorar cores, sensações. Eu acho que tem muito isso para desenvolver a criança sem ficar só na questão, né, de ter uma lição de moral na história. Tá certo. Para concluir, Jana, fala para nós
quais as políticas públicas que deveriam ser implantadas para fomentar a educação e a cultura no nosso país? Que deveriam ser implantadas para fomentar a educação e a cultura no nosso país? Bem, eu como professor com as questões políticas, né? Eu trabalho em escolas de periferia e a gente trabalha muito com essa questão política. Então, assim, o que eu vejo? Que o governo, no caso, tem que ser o mais democrático possível e dar verbas e condições para toda a população, toda a sociedade possa investir em cultura. Porque, assim, a gente vê muito verbas e projetos, principalmente Rio, São Paulo, em algumas capitais, e existem projetos lindos de cultura no interior, aqueles lugares assim mais remotos, tem uma cultura assim ancestral e que às vezes não é vista e não chega uma verba para lá. Então a gente tem que pensar muito na questão da democratização e na diversidade da cultura, né? Que tenha mais apoio, mais verbas, políticas, todos esses pontos de culturas que tem, né, espalhados pelo Brasil e que muitas vezes são, no caso, são abarcados por instituições civis, né, acabam pegando e dando assim continuidade para esses projetos. Estamos perdendo o sinal com a Giana. Giana, muito obrigada, querida, pela sua participação aqui nessa live da Bienal, tá? Eu desejo a você muito sucesso, pela sua participação aqui nessa live da Bienal. Convite e um abraço a todos os meus leitores. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui participando pela primeira vez da Bienal do Livro de São Paulo. Rita, vamos começar. Fale para nós um pouco sobre você e sobre sua trajetória literária. Bem, Nancy, eu sou professora, né, professora universitária, e eu passei muito tempo só escrevendo textos acadêmicos. Então, publicando artigos, capítulos de livros, livros, organizando livros. Então, na minha área, que é a área de filologia, e de 2015 para cá eu comecei a enveredar pelo universo literário. Então, eu organizei um grupo de poesia, porque eu comecei postando no Facebook meus textos, e algumas amigas começaram a comentar, alguns amigos, e aí nós criamos a Confraria Poética Feminina, um grupo formado só por mulheres, para a gente discutir a autoria feminina. E daí foi que deslanchou mesmo, porque eu organizei a primeira coletânea da Confraria Poética Feminina, com 12 autoras, cada autora com 10 poemas. Então, o primeiro livro foi com 120 poemas. E aí fomos publicando, eu fui participando também de coletâneas. E em 2017 eu publiquei meu primeiro livro solo, que se chama Canibalismos, que são micropoemas erótico-amorosos. Depois eu publiquei O Canto da Borboleta, que já são poemas mais intimistas, poemas que falam muito de uma dor, né, de perdas e da fragilidade, na verdade, nossa fragilidade. Isso em 2018 eu publiquei O Canto da Borboleta, e junto em 2018 eu publiquei também Colheitas, que é um livro que foi fruto de um concurso que eu participei pela editora Darda. É uma coletânea que se chamava Saudade e Poesia. Eu participei dessa coletânea e os meus poemas foram, né, considerados, assim, digamos, os mais bonitos, não sei. E aí eu ganhei o concurso, fiquei em primeiro lugar, e como prêmio era publicar um livro pela editora. Agora é um livro pequeno, que são 30 poemas apenas, porque era o limite que a editora impunha. E aí saiu também em 2018. Aí em 2019 eu publiquei, porque assim, eu vou variando do erótico para o mais intimista. E em 2019, no ano passado, eu publiquei
Confissões de Afrodite. Eu já tinha os textos escritos, muitos dos poemas já escritos, e tentei participar de um concurso de uma editora que estava publicando, mas aí eu não tinha um número exato de páginas no livro para concorrer. E aí não deu tempo eu concluir o livro, porque assim, a gente pensar num texto erótico não é assim, da hora para outra, para poder complementar ali o livro. Então, eu fiquei sem participar do concurso, e aí depois eu fui complementando, e aí publiquei o livro em 2019. E também comecei participando de coletâneas para o público infanto-juvenil. Então, eu participei pela Darda também, da coletânea que chama Meus Poeminhas Infantis. E aí fui tomando gosto para escrever também para esse público. E em 2019 também eu publiquei o meu primeiro livro, que é Ciranda Cirandia, Vamos Brincar com Poesia. E com a Confraria Poética Feminina, como a gente vinha só publicando sempre poesia, este ano resolvemos publicar um livro em prosa. E aí publicamos Confraria em Prosa, Olhares e Vozes Femininas. Então, são 17 autoras, cada um com um conto, versando, né, tratando sobre esse universo feminino, pode ser o universo trans, ou o universo cis, essa mulher que é abandonada, ou a mulher que sonha com casamento, ou a mulher que foi vítima de violência doméstica ou sexual. E aí a gente vai tratando desses temas todos no livro. E eu também publiquei agora em 2020 este livro aqui, que é um livro de poemas também, Velas ao Vento, que é para o público adulto. É um livro que eu faço um tributo às águas, porque eu sou de Salvador, né? Uma cidade litorânea, cresci nesse universo marinho, e eu disse, poxa, eu nunca escrevi sobre as águas, por que eu não escrevo sobre isso que eu tenho aqui, tanto em abundância, tantas praias maravilhosas, todo verão eu estou na praia, e eu tinha alguns textos publicados, escritos, e fui escrevendo outros para complementar o livro. Então, este livro ele está dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Epifania das Águas, a segunda se chama Marinhas, e a terceira se chama Confluências. Então, Epifania das Águas é quando eu vou abrir o livro, vou falar dessa magia das águas. Marinhas é só sobre as águas salgadas, e Confluências é o encontro do rio com o mar. Então, este livro aqui, tá? Ele é ilustrado, né? Tem ilustrações feitas por um amigo meu que se chama Antônio Wilson. Deixa eu ver. Cada parte eu tenho uma ilustração, né? A abertura, uma ilustração feita por ele. E também voltei para o universo infanto-juvenil, e aí publiquei também este ano uma produção independente. Os meus livros, né, de poemas, o Velas ao Vento saiu pela editora Penalux, né, que é de São Paulo, e este aqui é uma produção independente, né, Bordado de Sonhos, que são poemas também, são 10 poemas para esse público infanto-juvenil. Então, ele é ilustrado também, né, tem o texto e a ilustração, e publiquei juntamente com a minha amiga de São Paulo, Aldirene Máximo, Sonhos de Criança. Também o livro é todo ilustrado, né, totalmente ilustrado o livro. E publicamos aqui, são 20 poemas, 10 meus e 10 da Aldirene. Então, essa é a minha trajetória, né, de 5 anos, de 2015 para cá, que eu comecei a... E, paralelo a isso, com a minha carreira acadêmica, né, porque eu continuei publicando livros. Então, este ano mesmo eu publiquei um livro em e-book com os meus orientandos, que o livro se chama Sobre o Léxico, né, Estudos do Léxico, em diferentes perspectivas. E são 12 autores nesse livro. Eu só organizei, os textos são deles, né? Eu falei assim, não, eu quero que vocês tragam os textos de vocês, porque eu publico já em outros meios. Então é isso, assim, um pouco da minha trajetória. Eu agradeço bastante sua participação aqui na Bienal. Desejo muito sucesso para você, minha amiga, tá bom? Eu também agradeço muito, Nancy, porque, como eu disse no início,
primeira vez que eu participo desse grande evento, e com vocês, né? Claro, com a Nancy, com o Luiz Amato, que me desafia sempre, porque eu não sou de escrever prosa, mas o Luiz me desafia. Eu participo das suas coletâneas e seguindo esse desafio de escrever prosa, porque eu sou mais poeta, mas aí eu sou desafiada e sou muito, muito feliz por isso. Então, eu tenho a agradecer a vocês e sucesso para todos nós, né? Muito obrigada, muito obrigada. Adilson, meu amigo, vamos falar com você? Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todos os participantes. É um prazer enorme poder participar dessa Bienal, a primeira virtual. Espero que ela continue por diversos anos. Amém. Dessa forma. Adilson, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre sua trajetória literária. Eu lembro que nós temos só 5 minutos para cada autor, tá? Senão não dá tempo de todos falarem. Eu fico preocupadíssima com isso. Sou Adilson Lambert, sou cadeirante e eu busquei a minha trajetória nos livros através dos livros, a minha distração. Também um modo para poder trabalhar e poder divulgar meu trabalho e poder deixar um legado. Já são 4 livros que eu escrevi e editei. São 3 de uma trilogia, que é Zeca e o Mistério do Casarão. O primeiro foi editado pela editora Iluminare e os outros 2 pela editora Leia Livros. E o último é Doce Morgana, um livro que foi um presente pela editora Leia Livros, que participei de um concurso e eles acabaram gostando da história e acabaram editando ele para mim. E escrever Doce Morgana foi muito bom, porque foi uma história que me emociona só de escrever e de reler a história. E as pessoas que estão lendo, eles estão gostando. Adilson, uma coisinha, fala para nós, conta para a gente como que você escolhe o tema para as suas histórias. Eu fico imaginando uma história que aí eu penso que ela pode ser boa e eu começo a escrever. Aí eu vou relendo, vou reescrevendo até chegar no ponto que eu acho do jeito que eu quero. Diga mais uma coisa para nós. Você se preocupa com a mensagem do livro ou apenas em contar uma história? Vezes para chegar até o ponto que eu acho que ficou bom. E você se preocupa com a mensagem do livro? Adilson? O Adilson acho que não está nos ouvindo mais. Tá. Marta, vamos falar um pouquinho com você agora, minha amiga. Marta? Oi, Marta. Oi, Nancy. O microfone. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um sonho, né? É um sonho, de repente, a gente está se vendo, né? A gente vem se falando há tanto tempo. É um prazer enorme. Como vocês já sabem, né? Oi? Fala sobre você, fala sobre sua trajetória para nós conhecermos um pouco mais de você. Sim. Meu nome é Marta Maria Niemeyer. Eu sou escritora mineira, radicada no Rio de Janeiro. Sou contadora de história e tem contos, poemas, cartas publicadas na coleção Sui Generis, na coleção Contos e Poesias, Sexta Flá, edição 2019, coletânea com Luiz Amato, 2077, recentemente publicada, literatura infantil,
Eu publiquei em 2015, em janeiro de 2015, A Borboleta Biruta. Mais adiante, eu publiquei As Mordidas do Tio Pastor Alemão, A Coelhinha Valente. A Coelhinha Valente foi com a editora Leia Livros. O Reino Encantado é um livro que eu publiquei este ano. É uma sementinha que vem germinando desde a minha infância. Mais adiante eu vou falar sobre ele. Eu sou também contadora de história, gosto de fazer trabalhos voluntários, e ultimamente eu tenho trabalhado com pessoas deficientes visuais. São meninas, são moças que são cuidadas por umas freiras aqui no meu bairro. Então, eu vou lá de 15 em 15 dias contar a história lá para as meninas. E elas gostam muito, e eu fico muito satisfeita também com o resultado do trabalho. No momento, estou sentindo muita falta, porque a gente não está podendo se encontrar, né, devido a essa pandemia. Mas eu estou com esperança de ano que vem, né, 2021, a situação melhorar e a gente poder ter contato, né, com as pessoas, poder contar a história. É muito bom. Certo, Marta. Marta, muito obrigada pela sua participação, amiga. Eu gostei demais do seu livro. O Reino Encantado é fabuloso. E eu te desejo de coração todo sucesso, tá bom? Muito obrigada, Nancy. Muito obrigada. O Reino Encantado está aqui, ó. É uma história, né? É uma história muito bacana. Eu gosto muito de natureza, né? Então eu tinha esse sonho de escrever alguma coisa sobre a fauna, a flora, coisa que me dá muito prazer ter contato com a natureza. E esses bichinhos são as gracinhas. Não mesmo. Obrigada, Marta. Obrigada. Abraço, amiga. Abraço. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer e um privilégio. Vamos falar um pouco de você? Oi? Vamos falar um pouquinho de você. Fala de você para nós, sobre sua trajetória literária. Certo, assim, eu sou mais leitora do que escritora. O mundo da escrita é novo para mim, desde 2016, mas eu sempre fui uma ótima leitora. Eu gosto muito de ler. Meu primeiro livro que eu li foi Pato Bolé, de J. Pimentel, e eu tenho ele até hoje. Eu ganhei ele com 10 anos. E, assim, eu me encantei pela escrita já criança, mas eu nunca me envolvi, sabe? Me encantei com uma visita de Adélia Prado na nossa escola. E eu escrevi algumas coisas, mas se perdeu no tempo. E eu sou muito guiada a desafios, né? Eu comecei a escrever através de um desafio. Também eu participo da Casa dos Poetas e da Poesia, sou gestora lá. Participo também da Confraria Brasil-Portugal e participei de algumas antologias na Academia Mundial de Cultura e Literatura, na Casa dos Poetas, e a última que eu participei foi a convite do Luiz, né, do Distopia 2077, que foi, assim, um dos grandes desafios, porque eu nunca tinha escrito sobre distopia, mas eu amei participar, amei, assim, foi muito gostoso, muito gratificante. A respeito dos meus livros, Ecos da Madrugada, é uma coletânea de poemas, assim, como eu comecei realmente a escrever, para curar uma depressãozinha, assim, que me falaram, escreve, põe no papel, aí eu comecei a escrever por isso. E Ecos na Madrugada são os primeiros poemas que eu escrevi, em janeiro de 2016. Aí eu fiz uma coletânea e lancei Ecos na Madrugada, que é aquele que vem do profundo da alma, né? É o que a gente coloca no papel e a gente desabafa ali naquele papel. E o Mistério no Acampamento Lago Azul é mais um desafio, que eu sou realmente movida a desafios, que foi um desafio dos meus filhos, que inclusive são eles os personagens, né, do livro, sobre suspense, que falaram que eu só sabia escrever poesia, e me desafiaram a escrever um suspense, e eu escrevi um suspense investigativo, porque eu gosto muito desse tema, gosto muito desse estilo,
me cativa e me aguça. Tá certo, Maria Angélica. Eu agradeço bastante a sua participação e desejo a você também, minha amiga, muito sucesso, tá bom? Estamos aguardando seu terceiro livro, então. Tá bom, já está no forno. Obrigada. Sidélia, vamos lá, Sidélia. O microfone, Sidélia. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar participando da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, né? E eu, vamos dizer assim, se você me perguntar sobre a minha trajetória literária, eu vou dizer a você que eu, com a idade que eu estou iniciando, né? Eu tenho poesias publicadas assim, coletâneas esparsas, né? Mas fala, estou aguardando. Então, fala mais sobre você, sobre os seus livros, Sidélia, para nós conhecermos um pouco dessa trajetória sua. Bom, eu escrevo poesia desde o final da minha adolescência, né? E tenho poesias assim esparsas que foram publicadas, por exemplo, na coletânea de poesia dos professores do município do Rio de Janeiro, da Casa do Poeta, no outro concurso, na editora Líteres, que eu ganhei o prêmio de publicação, mas nunca tinha escrito um livro de poemas meus, muitos poemas muito antigos, e as minhas amigas sempre diziam para mim, não, edita teu livro de poesia, você escreve muito bem e tal, mas eu nunca editei. E o primeiro livro editado, por incrível que pareça, né, foi o livro infantil, né? A Menina que Queria Comer Nuvens. Nuvem, né? E se você me perguntar se eu optei por escrever livro infantil, eu vou dizer que eu não optei, que a história me buscou e me encontrou para contá-la, né? Eu estava no ônibus, não estava pensando em nada, absolutamente em nada, e veio à minha mente: a menina que queria comer nuvem. Achei estranha aquela frase, né? Falei, o que é isso? Quando eu cheguei à minha casa, eu liguei o computador e praticamente escrevi a história de uma vez só. Depois eu fui só aperfeiçoando. E todo mundo gostou muito. Muitas professoras compraram para colocar nas bibliotecas das escolas onde elas trabalhavam. Conta para nós o que os poemas representam para você. Olha, para mim, os poemas representam libertação, porque através dos poemas eu me liberto de energias represadas, de emoções contidas, de vivências emocionais, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu elevo a minha alma, porque as minhas poesias têm muito de espiritualidade, né? Vamos dizer assim, eu amplio a minha visão de mundo. Então, quando o leitor também lê um poema, eu penso, né, que ele também se liberta, porque quando ele se conecta, se integra, capta com a sua sensibilidade a essência daquele poema, né, vai existir uma integração entre o seu eu e o eu do poeta, né? E aí, então, vai ocorrer essa libertação, tá? Essa vivência emocional. Ele vai vivenciar a mensagem do poema. Ótimo. Muito obrigada, Sidélia, pela sua participação. Obrigada. Desejo a você também, minha amiga, muito sucesso. E vamos embora fazer outro livro. Se Deus quiser. Obrigada também a Leia Livros pela oportunidade. Para encerrar, meus amigos, eu quero falar um pouquinho dos projetos da Leia Livros. A Leia Livros é uma editora autônoma comprometida com a literatura e com independentes. E é com esse propósito que incansavelmente esforça-se para promover aqueles que têm o talento nato de envolver os leitores, através de suas palavras, versos, parágrafos e páginas. Desta forma, a Leia Livros promove anualmente o concurso Edita e Imprime Livros.
aos autores que necessitam de patrocínio para disponibilizar suas histórias aos leitores do Brasil, por que não do mundo. No mês de novembro, concluímos o 4º concurso Leia Livros, que premiará os participantes tanto em prosa como em poesia. Editaremos gratuitamente 2 livros para 2 autores e entregaremos 30 livros sem custo nenhum para cada vencedor. Nesse sentido, iniciamos no ano passado um novo projeto, que está de olho no futuro. Para tanto, ofertamos gratuitamente os nossos serviços para os pequenos grandes talentos. O projeto que foi precursor dessa nova demanda é o projeto Arco-Íris Jauá, de Camaçari, Bahia, organizado e administrado pela bibliotecária Rosália Meires de Oliveira da Silva. Ainda em 2020, promovemos outra instituição, para que o mundo conheça os aspirantes a poeta, o projeto da pedagoga Severiana Paulino Rodrigues, da Fundação Casa, 3 Rios, de Ara, São Paulo. Assim atua a Leia Livros, sempre por amor à literatura. Eu agradeço a todos que participaram dessa live, agradeço à Bienal de São Paulo pelo excelente serviço. Eu fiquei muito contente de ter essa oportunidade e levar até vocês um pedacinho só da história de cada autor nosso. Tá ok? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.